mais uma reflexão de caminhar na graça. A vida cristã não se trata de serviço, não se trata do que nós podemos fazer e nem tanto do serviço ou da oferta que podemos realizar, mas de compreendermos que nós vivemos segundo o amor de Deus. Paulo, escrevendo em sua primeira carta, lá no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, ele afirma: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isto não me adiantaria de nada. O que a gente precisa entender e compreender é que nós devemos fazer tudo segundo o amor de Deus. O amor que foi derramado em nós, sobre nós, em nossas vidas pelo Espírito Santo. O amor de Deus. E devemos entender que nós precisamos andar neste mundo segundo o amor de Cristo, segundo a lei que Ele determinou. Pois Ele nos disse que nós deveríamos amar como Ele amou. E não se trata de conhecimento simplesmente. Não se trata de conhecer as Escrituras, compreender toda a ciência, entender todas as coisas. Não se trata do nosso conhecimento e nem da nossa capacidade de oratória. Muito menos das coisas espirituais que nós podemos pensar, falar em línguas, curar pessoas, tudo isso. E muito menos da oferta que nós fazemos com o intuito de querer agradar a Deus. Pois não se trata disso. Nós precisamos fazer tudo isso e muito mais, segundo a lei do amor. Segundo a lei de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Cristo Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, do seu querer e sermos instrumento da sua justiça. A gente precisa entender que somos chamados para revelarmos esse Deus ao mundo. Revelarmos a sua justiça, a sua equidade, manifestarmos a bondade e a misericórdia de Deus. Revelarmos paciência, esperança, revelarmos toda a bondade de Deus diante das pessoas. Toda a sua misericórdia, compaixão, toda a sua graça. Nós somos chamados para isso. Por isso, tudo que nós fizermos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, nós precisamos aprender. Tem que ser segundo o amor de Deus. Pois só assim cumpriremos o nosso papel neste mundo, andando como Cristo, não expressando simplesmente uma questão de conhecimento, mas expressando Cristo às pessoas. É mais importante, é muito mais realístico em termos de revelarmos o reino de Deus quando nós expressamos o amor de Deus do que o conhecimento que nós temos de Deus. Agora, conhecer Deus na prática implica em revelarmos, em manifestarmos as suas virtudes às pessoas. E se entendemos isso, o mínimo que nós mostramos do amor de Deus diante das pessoas revela o nosso conhecimento, revela o nosso Pai às pessoas. E é isto que nós precisamos fazer. Não se trata de uma religião. Nós temos que entender que viver o Evangelho, viver o reino de Deus, não se trata de religião, mas de andarmos segundo a sociedade que Deus planejou para o homem. Nos seus relacionamentos, na maneira de viver, na maneira de tratar, no cuidado uns com os outros, no revelar da sua justiça, no manifestar da equidade. A gente precisa compreender isso. Somos chamados, somos feitos povo de Deus. Ele nos aceita. Não para vivermos uma religiosidade, mas para vivermos a sua vontade na terra, manifestando as suas virtudes às pessoas, andando como Cristo. Por isso precisamos amadurecer, precisamos conhecer o nosso Deus, pois é nisto que está a vida eterna. E nós precisamos andar neste mundo como o nosso Senhor Jesus Cristo, revelando o Pai, manifestando as suas virtudes a todas as pessoas, despertando, sendo luz, iluminando, para que as pessoas possam desejar
zelosamente viver o reino de Deus segundo a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.